Meus nobres amigos, sejam mais uma vez bem-vindos, ou sejam bem-vindos a mais uma meditação. Não importa de onde você esteja ouvindo, seja através do canal Arsênicos, seja através de outro canal, eu espero que os senhores estejam bem. Espero que os senhores possam aproveitar, de uma certa forma, esse episódio e que, pela graça de Deus, ele realmente possa trazer algo produtivo para a sua vida. Tá certo? Bem, esse episódio, ele terá um teor um pouco diferente do que a gente costuma fazer aqui. Esse episódio é um episódio que eu já gostaria de ter trazido, na verdade, há mais tempo. Mas eu acredito no tempo certo das coisas. Não quero com isso também dar uma ideia de determinismo, por favor. Mas talvez, ou muito provavelmente, esse episódio só encontrou lugar agora, justamente por alguns dos últimos acontecimentos da minha vida. Como sempre, eu tenho sido prolixo, estou sendo prolixo, mas é assim mesmo, é quem eu sou. E dou graças a Deus por isso. Mas eu acredito que, se os senhores tiverem aí uma paciênciazinha, vão entender onde eu quero chegar. Tá certo? Churrasco de carne para vegetariano. Vamos lá. Eu acho que houve um tempo na história em que já nem precisava se especificar se um churrasco era de carne ou não. Mas eu acho que assim, é o que eu penso, tá? Posso estar equivocado. Mas a questão do vegetarianismo ter se tornado mais comum. Então hoje já existe o churrasco vegetariano, né? Ou com verduras, enfim, mas não é o ponto aqui. E eu devo dizer que, embora eu goste muito de carne, quando eu fico sem comer a carne, eu confesso que eu me sinto até... O meu estômago, ele fica um pouco mais tranquilo. Isso aí é um ponto que eu acho bastante interessante. Então, assim, eu particularmente não sou defensor de vegetarianismo nem de consumo de carne. O que eu posso falar é da minha experiência pessoal. E, enfim, mas, meu Deus, eu já estou aqui fugindo do tema descaradamente, né? Tá tudo bem. A minha intenção aqui é me comunicar, na verdade, mais diretamente com as pessoas que ou não são cristãs ou que não acreditam em Deus, que no final das contas, né, para efeitos de episódio, acabam estando no mesmo grupo. Por quê? Porque essas meditações, elas têm uma base única e exclusiva nas escrituras sagradas. Quer dizer, elas têm uma base no cristianismo. Mas eu gosto da ideia de expandir. Eu gosto da ideia, na verdade, de tornar, né, esse material mais acessível a diferentes pessoas. E às vezes a gente percebe que essa questão de diferentes crenças, diferentes pontos de vista, podem trazer algum tipo de problema, né, na convivência, pode trazer algum tipo de rusga. Perceba, eu acho que os senhores já devem ter percebido, né, foi redundante agora, que eu não sou muito dado, na verdade, a discussões, a debates.
né? Deixa eu encostar um pouco a janela. Tem uma ambulância, uma sirene de ambulância tão cedo, né? Inclusive eu já ouvi uma vez uma história de que parece que existe uma probabilidade de pessoas terem problema do coração no momento que acordam. Não sei se talvez porque acordam de maneira esbaforida, não se permitem um tempo necessário, né, para acordar mesmo, para permitir o corpo acordar. Tem gente que já acorda no pulo. Então você tá ali há horas parado e de repente, pum, acorda, já quer fazer as coisas. Eu acho que isso não é legal. Não é o ponto, né, de novo do episódio, mas enfim. Aproveitei a sirene para fazer esse adendo. E acabei me perdendo no assunto. Mas a gente vai voltar. Então assim, eu não tenho assim traquejos para debate, para discussões, tá? Eu sou uma pessoa fraca de argumentação e hoje eu tenho assim de maneira firme dentro de mim a ideia de que a verdade ela não precisa de defesa, ela simplesmente é. Então eu acho muito bacana a ideia de trocarmos ideias, sabe? Isso nos ajuda a crescer mutuamente. Mas não é o meu ponto aqui querer convencer ninguém, sabe? A banda vai tocando, né? O trem vai passando, sobe quem quer. É uma questão pessoal. Se Deus nos dá a liberdade de escolha, quem sou eu para querer convencer e tal? Então, meu objetivo aqui é crescer junto. E por isso também que eu gosto dessa ideia de expansividade. A gente cresce junto, a gente convive e a gente se respeita. Sabe? Mas enfim, às vezes a gente percebe na sociedade que algumas pessoas podem se tornar um pouco intolerantes, né? Eu já fui bem mais intolerante do que eu sou hoje. E a minha vida, né, os meus últimos anos me ensinaram a ser justamente mais tolerante, mais respeitoso com as pessoas à minha volta. Tá? Eu vivo numa comunidade muito plural hoje, né, em termos de país, no qual mais da metade da população não acredita em Deus, no qual a concentração de pessoas, né, por religião é dividida, né, geograficamente. Então, no norte da Holanda tem mais protestantes, pelo que eu entendi, e no sul tem mais católicos. Você tem uma concentração de pessoas que têm outras crenças, como os muçulmanos, como budistas, hindustãos, né? E essa convivência plural tem me ensinado a respeitar. E é isso também que eu quero trazer aqui para esse canal, sabe? Eu passei por experiências bem interessantes nessas últimas semanas, e foi justamente com um cara que eu aprendi a gostar muito e que não acredita em Deus, né? Muito interessante. Desde o começo, nós dois já mostramos aí um respeito mútuo, é assim que eu entendo. E esse respeito mútuo e aceitação pela visão do outro, né? Entendimento da visão alheia, acho que nos permitiu justamente manter um contato. Sendo que, na verdade, durante muito tempo, nós não nos falamos muito, mas o pouco que nos falamos já é suficiente para sabermos, né, quem é quem. Esse é o meu entendimento.
conheço esse camarada no mundo virtual, mas eu espero, quem sabe um dia, né? A gente vai ter a chance de apertar a mão fisicamente. Cara, muita gente boa. E assim, esse camarada, ele tem se mostrado disponível e muito prestativo, né, em uma área em que eu tenho necessidade, em uma área que eu preciso e que ele domina. E ele desprendeu do seu tempo, tem desprendido de parte do conhecimento dele, inclusive até de recursos próprios para poder me dar essa ajuda. E poxa, que coisa fascinante, né? Talvez o mais fascinante disso tudo não seja nem a questão da ajuda em si, sabe? Ah, ele me ajudou. É bom e eu sou muito grato, é muito importante que isso fique registrado, mas é a intenção, é o que move, sabe? Isso pra mim acho que conta mais ainda, né? Quando você percebe as boas intenções. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de dizer que vai de encontro, penso eu, né? A quem não acredita em Deus. Mas assim, eu entendo que o amor de Deus, né, e a benevolência, a graça dele é uma coisa tão grande, tão expansiva, que pode ser manifesta justamente, ou inclusive, ou também, em pessoas que não necessariamente acreditam nele. Olha que coisa engraçada, né? E com isso eu não quero ficar aqui com briguinha de tá vendo, Deus te abençoa mesmo sem você acreditar. É o que eu entendo, mas não é necessariamente essa coisa de querer convencer. Uma coisa que eu tenho percebido, eu tenho aí vamos dizer que eu tenho uma rodagem, né? Vamos dizer que eu tenho uma estrada aí de vida cristã. E assim, uma das coisas que eu tenho percebido é que ganhar discussões e convencer pessoas mentalmente não são necessariamente caminhos para fazer, né? Vamos botar assim, em termos industriais, para produzir bons cristãos. Eu já ganhei discussões na vida. Eu já perdi discussões na vida. E não necessariamente eu mudei minhas opiniões radicalmente. Eu lembro de um camarada que já não está entre nós, né? Ele sabia que eu sou cristão. Eu era bem mais novo na época. Ele já estava aposentado, ele tinha uma condição de vida assim bacana, né? Confortável. E isso conferiu a ele ter um conhecimento não só teórico, mas prático sobre algumas das coisas que ele acreditava. Então, assim, eu queria discutir sobre assuntos, sei lá, do Egito, sobre o Êxodo. Poxa, eu, morando no mesmo estado, nunca tinha saído assim, tipo, né, pra fora do país, sei lá. E aí eu falava, porque Moisés lá no Egito? Aí ele falava, pois é, eu já fui no Egito. Fui lá na região do Êxodo, né, que disse que aconteceu o Êxodo, conversei com o instrutor, com o guia, ele me falou A, B e C. E às vezes ele vinha com argumentos que não tinha como eu refutar, né? Tinha uma diferença de idade grande, ele bem mais velho, com mais experiência de vida, com mais poder de argumentação. Acho que até o trabalho que ele desempenhava também favoreceu isso. Ele tinha mais recursos, mais experiência de vida, mais vivência. E eu tenho uma foto com ele. E o motivo dessa foto me faz rir até hoje.
E uma das nossas discussões, entre aspas, eu falei com ele, olha, eu vou ser sincero, em outras palavras, não lembro exatamente como eu falei, mas eu disse assim, ó, eu já percebi que não adianta discutir com o senhor, né? Eu acho que assim, eu só quero ter uma lembrança, né, dos nossos contatos, porque tem sido bacanas para mim, e pedir autorização a ele para tirar uma foto com ele, né? A época em que não tinha esse conceito amplo de smartphones, né? As pessoas não costumavam ter, ainda estava tudo muito embrionário, né? Nessa época eu já tirava foto à torta direita. Então assim, não acho que que coisas devam ser convencidas, eu acredito. Eu acho que, salvo engano, tem uma passagem bíblica né, que dá a entender o seguinte: cabe a nós semear, né, nós cristãos, mas o crescimento, o germinar, né, o aflorescimento, cabe, na verdade, a Deus, ao Espírito Santo. É assim que eu entendo. Posso estar equivocado, mas é assim que eu tenho entendido. Então, eu acho que é salutar poder falar sobre certos conceitos, mas a questão do aceitar já, né? Não acho que seja legal tornar isso tão enfadonho, ficar tentando convencer. Uma coisa interessante que acontece comigo até hoje, e talvez aconteça aí com os senhores, participar de um debate, de uma discussão, de uma troca de ideias acalorada. Aí a pessoa fala uma coisa assim arrebatadora pra você. Pá! Soltou assim uma argumentação que na hora você patinou, tentou responder, mas você não soube o que falar, né? Aí passou, você foi pra casa. Aí quando você tá lá tomando banho, aí de repente você para assim e pensa, poxa, poderia ter usado essa argumentação e aí ele não teria o que falar. Olha que interessante. O seu opositor no debate te deixou sem palavras, tá? Mas você não foi convencido do que ele falou. Você ficou chateado por não ter conseguido ter a palavra final. Só foi isso. Eu não sei, eu não vou ser hipócrita. De vez em quando eu tenho alguns amigos que de vez em quando ainda gostam de um debate. Tem uma outra live aí que os senhores podem me ouvir e me ver querendo debater. Eu ainda gosto, não vou mentir não. Mas no cômputo geral, ou pelo menos em algumas situações, eu tenho aprendido a ser um pouco mais resumido. Quando eu percebo, é assim que eu tenho agido, eu acho, e é assim que eu quero, na verdade, até me aprofundar. Se eu percebo que uma discussão pode trazer, né, discussões, cara feia, sabe, acalorar demais e partir pro lado pessoal, né, eu tô preferindo entregar logo a razão pra pessoa. Você quer ter razão? Tá bom, toma a sua razão. Tem muito... É isso. É assim que eu tenho pensado, né? E assim, meu amigo, se você... Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Se você está aqui, né, e se está conseguindo ouvir esse falatório até agora, porque eu imagino que alguma coisa de produtiva possa ter aqui para você. E eu gostaria de enfatizar, né, que eu te aceito aqui, assim como você é. E eu também te respeito assim como você é. O que eu quero dizer com esses conceitos? Nós podemos ter até ideias diferentes, e eu preciso ser claro e objetivo, né, nas minhas palavras, no sentido de que eu acredito que eu sou quem eu sou e penso eu que eu não negociarei nunca, né,
os valores mais profundos e impetrados dentro de mim. Mas isso não é empecilho para que eu possa crescer e que eu possa aprender, inclusive, contigo, tá? Eu acho que nós não podemos ser arrogantes a ponto de achar que sabemos de tudo, que já sabemos muito ou que sabemos mais que a outra pessoa. Eu já me vi em situações, e eu acho que não foi só uma não, foram na verdade várias, ou talvez até mais do que eu mesmo consiga pensar. Situações as quais eu achava que eu estava ajudando a pessoa, mas no final das contas eu estava sendo ajudado. Eu já falei aqui que, por mais que eu acredite, e eu já ouvi um ou outro depoimento de pessoas terem sido ajudadas ou abençoadas aqui, mas eu tenho sido beneficiado aqui. Um dos benefícios que eu já posso dizer assim de prontidão é a questão da diminuição da minha necessidade de querer ficar discutindo e convencendo pessoas. Tem algumas situações que algumas pessoas tentam vir com argumentações, discussões, convencimento. E eu já não tenho saco para ficar querendo convencer. Mas não, tem esse ponto, tem outro. Tipo, brother, eu discordo de você, né? Mas é isso. Se você quiser ficar com a sua argumentação, be my guest, né? Como se fala no inglês. Então podemos crescer juntos. Esse é um ponto. Então eu quero que os senhores se sintam bem-vindos aqui, independente disso, né? Independente de pensarmos diferente. É isso. Na verdade, o que eu queria falar, não preciso ficar enchendo a linguiça aqui, não. O que eu gostaria de falar é basicamente isso. Antes de terminar, esse é um ponto que eu pensei. Eu já fiz o episódio, inclusive, em inglês. E eu gostei bastante da experiência que eu vou fazer agora com os senhores. Normalmente, no final das meditações, eu costumo fazer uma oração. Eu não sei se eu já expliquei alguma vez, já devo ter explicado sobre isso. Um dos quadros assim que para mim é de maior importância, de grande importância aqui, uma das playlists, é justamente essas meditações. Por quê? Porque eu acredito que existe no Brasil, né, e talvez em outros países também, um grupo de cristãos que se denominam desigrejados. Pessoas que não frequentam templos por diferentes razões. Não quero entrar aqui pelo menos agora, nessa seara de igreja, não igreja, né, o que Jesus falou sobre igreja ou não, porque assim, existem argumentações fortes para ambos os lados, né? Frequentar a igreja ou não frequentar a igreja. Eu sei que na minha experiência de vida, eu sou muito grato a Deus pela existência da igreja. Fui e sou beneficiado até hoje. Já dei as minhas contribuições também nesse sentido. Entendeu? Mas eu entendo que tem pessoas, né, que não estão participando. E isso pode ser um caminho perigoso, no sentido da pessoa também já não ter comunhão com outras pessoas. Então eu trago essa ideia de que, poxa, se alguém aí tiver a oportunidade de pelo menos ouvir algum pedacinho da palavra, orar pelo menos uma vez por semana, e claro, deixando incentivo para que a pessoa faça isso sozinha e constantemente. Porque o nosso único mediador entre Deus e os homens é Cristo.
né? Que vocês nem eu precisemos de ninguém aqui na terra para sermos conduzidos a Deus. Podemos ter ajudadores, aconselhadores, mas o nosso contato pessoal com Deus, ele não pode ser substituído por nada nem ninguém. Mas hoje, de maneira excepcional, ao invés de orar, eu gostaria de fazer 1 minuto ou uns minutos de silêncio. E eu deixo aqui as opções. Se os senhores são cristãos, se sintam à vontade para orar com suas próprias palavras, por vocês, por nós, por todos aqui. E se você não é cristão, eu deixo a opção para você simplesmente ter alguns momentos aí de meditação, de silêncio, que também é muito bom para sua mente, relaxamento. E eu vou fazer as minhas orações aqui em silêncio também. E com sua permissão também orarei por você. Tá bom? Vamos lá. É isso. Aqui a gente vai caminhando para o final de mais uma meditação. Eu espero que, pela graça de Deus, os senhores possam ter tido algum tipo de proveito, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui. Existe uma versão em inglês, né, não diretamente traduzida, mas enfim, uma versão, no qual fala as mesmas coisas, mas de maneira diferente. Está no meu canal, caso você não esteja assistindo por lá. E se quiser entrar em contato, se sinta à vontade. Tem e-mail, tem Instagram, tem Telegram e WhatsApp. Tá bom? Muita paz, fiquem com Deus. E é isso. Até a próxima. Valeu.